reunidos em torno dos nossos pastores, nós iremos a ti. Professando todos uma só fé, nós iremos a ti. Armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti. Sob o impulso do Espírito Santo, nós iremos a ti. Igreja Santa, Senhor do Senhor. Glória a ti, Igreja Santa, mocidade dos cristãos, e meus filhos hoje e sempre, e vão todos como irmãos. De nossas fazendas e nossas cidades, Nós iremos a ti. de nossas montanhas e nossas baixadas, Nós iremos a ti. de nossas cabanas e pobres favelas, Nós iremos a ti. de nossas escolas e nosso trabalho, Nós iremos a ti. Igreja Santa, Senhor do Senhor. Glória a ti, Igreja Santa, mocidade dos cristãos, e meus filhos hoje e sempre, vivam todos como irmãos. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, Descansa em paz. amado povo de Deus presente aqui conosco nesta bonita catequese da Eclésia Santa, sejam todos bem-vindos à nossa reunião de catequese. É uma alegria poder estar com vocês nesta hora tão importante, segunda-feira, última segunda-feira do ano. Espero que todos tenham celebrado muito bem o Natal. Como é que foi seu Natal, Otávio? Ô, Dom, foi muito bem, graças a Deus. Passei com meu padrinho, com a família dele. Mas que coisa boa, hein? Sim. Tem uma bebidinha ou não? Tomei um vinho, Dom. com ele. Um vinho é bom, né? Sim, o vinho faz bem, às vezes. Graças a Deus. Pois é. Então nós vamos trabalhar um tema muito importante, mas antes de começar, Otávio, eu quero apresentar aqui para o povo um material litúrgico maravilhoso que o Michel Pagiose Silva escreveu, Manual de Liturgia, volume 1 e 2. Eu já olhei o temário, excelente, e conheço muito bem o Michel Pagiose, que é um grande amigo, uma pessoa maravilhosa, muito culto, muito preparado e um homem de grande espiritualidade. Eu creio que vocês podem adquirir com toda tranquilidade esse material que eu aprovo. Está aqui a apresentação de 2 bispos. Era para mim ter feito a minha também, mas não tive tempo. Então foi até eu dizer para o Michel, pode publicar sem a minha apresentação. E olha como que é bonito, vem numa caixinha os 2 livros, muito bem impressos. E você pode ler aí qual que é o endereço para pedir? A editora Nossa Senhora da Penha, né? Isso, dona, a editora é penha.com.br. É, o site, né? Penha.com.br. É muito fácil, vocês podem acessar lá, vocês vão ter... Eu vou deixar na descrição, dona. O Otávio vai deixar na descrição também.
Meu povo santo, vamos adiante, porque o tempo não para. Veja no Catecismo 1210. Nós chegamos agora dentro da celebração do mistério cristão. E vamos começar a meditar sobre os 7 sacramentos da Igreja. Os 7 sacramentos da Igreja são sacramentos da nova lei e foram instituídos por quem? Por Jesus. E são 7. Nós já sabemos isso de cor e salteado, mas eu creio que na nossa meditação durante esses dias, nas segunda-feiras, sobre essa temática tão importante, nós vamos reaprender muita coisa. Nós vamos recordar aquilo que a gente já sabe com o aprimoramento de temas relacionados aos sacramentos que o catecismo vai nos dar. Então nós temos batismo, confirmação, eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Os 7 sacramentos atingem todas as etapas e todos os movimentos importantes da vida do cristão. Dão à vida de fé do cristão origem, crescimento, cura e missão. Nisto existe certa semelhança entre as etapas da vida natural e da vida espiritual. Eu estava pensando, inclusive hoje, sobre a importância, e eu falava isso para uma pessoa que me telefonou, falando das dificuldades com a sua irmã enferma, um sofrimento muito grande, e a pessoa questionava sobre isso. Eu fui mostrar para ela que Deus age na nossa vida, e age mesmo. Os sacramentais são bênçãos, os sacramentos são sacramentos, sinais. Mas vamos pensar aqui. Hoje é muito comum a mulher fica grávida. Às vezes aquelas que têm dificuldade de engravidar vêm pedir a oração. Reza por mim para que eu consiga me engravidar. E eu gosto de fazer isso, rezo e geralmente Deus atende. A gente reza. Aí depois vem aquela alegria, estou grávida, fiz o teste, estou grávida. A gente já começa a orar pela criança. Ali o pai, a mãe, a família toda já começa aquele ambiente positivo de fé para acolher a criança. Nasceu, registro, faz o registro no cartório. Na igreja, o batismo. Vai crescendo a criança, ela precisa alimentar-se na fé, faz-se a primeira comunhão. Quando é adulto, vem a crisma primeiro. A criança fez primeira comunhão, entrou numa fase de juventude, ela agora já não precisa mais do pai, da mãe, dos padrinhos para ajudá-la, porque ela já participou da catequese, a mãe, o pai deu catequese em casa, foi para a paróquia, ficou aprimorada, ela agora está de maioridade. Então é quando a pessoa tira sua identidade e na igreja recebe a confirmação. Olha que beleza. Esses sacramentos maravilhosos da iniciação cristã. Aí a pessoa quer dar passos na vida, foi chamada por Deus ao matrimônio, sacramento do matrimônio. Foi chamada ao sacerdócio ministerial, vem o sacramento da ordem. Ao longo da vida, sempre nós vamos precisar de estar aos pés da misericórdia para pedir perdão. Pedir a Deus o perdão é o confessionário, sacramento da penitência. E na velhice, na doença, no sofrimento, nos perigos de morte, o sacramento da unção dos enfermos. E aí quando a gente morre, aí vem o sacramental, que é a exéquia, é um sacramental. Então a igreja nos acompanha desde a nossa concepção até o final da nossa vida. Já tinha pensado nisso, Otávio? Não, ainda não. É muito interessante isso. Sim. A igreja nos acompanha, nos ajuda a nascer e nos ajuda também a morrer.
Agora, esses sinais, os sacramentos, somente nós, a Igreja Católica, os possui. Então, os sacramentos, eles têm essa correlação com a nossa vida civil também. E por isso é importante a gente ter presente isso. Segundo esta comparação, essa analogia, número 1211, exporemos primeiro os 3 sacramentos da iniciação cristã. É o capítulo 1 aqui da seção Celebração do Mistério Cristão do Catecismo. Em seguida, os sacramentos de cura, que é o capítulo 2 aqui do Catecismo. O sacramento de cura é a confissão e a unção dos enfermos. E após os sacramentos que estão a serviço da comunhão e da missão dos fiéis, após coloca isso, o capítulo 3, que aí é o matrimônio e a ordem. Veja, o batismo nos dá essa graça da entrada na igreja. É uma marca. Ontem mesmo, quando eu batizava 2 crianças, eu dizia para os pais, os padrinhos e os presentes, que o batismo é algo tão fantástico que ele marca a nossa alma. É o chamado caráter indelével. O batismo, a crisma e a ordem, a gente recebe somente uma vez. Você não pode ser batizado 2 vezes. Você não pode ser crismado 2 vezes. Nem ordenado 2 vezes. Se você ordena diácono, você não pode mais ser ordenado diácono. Você pode ser ordenado presbítero. Se você ordena presbítero, você não pode mais ser ordenado diácono nem presbítero. Você pode ser ordenado bispo. E o bispo é uma vez ordenado, pronto, não tem que ordenar de novo. É uma vez só. São os sacramentos que você recebe, 3 sacramentos, uma vez só. São os sacramentos que imprimem o caráter. E os anjos de Deus nos conhecem pelos sacramentos. Veja a beleza que é isso. E o diabo também. Satanás olha para as pessoas e ele está solto aí, ele nos vê toda hora, todo dia, e ele sabe discernir os batizados dos pagãos. Por isso, quem é batizado sofre mais tentações. Porque quem é pagão, o batismo é indispensável para a salvação eterna. Uma pessoa que não foi batizada, mas por ignorância, por não ter ninguém que anunciou, sei lá, por causa de uma série de circunstâncias, aí a gente entrega a misericórdia de Deus. Deus é misericordioso e nós não temos o poder de julgar isso. Então é muito importante a gente pensar nisso. Agora tem aquele sacramento que você recebe mais de uma vez, a comunhão, a confissão, a unção dos enfermos e o casamento. Você casa, se fica viúvo ou viúva e há possibilidade de casar novamente, pode fazê-lo. De forma que os sacramentos são sinais sensíveis da graça de Deus em nós, como nos ensinou lá no Concílio de Trento, o Catecismo Romano, que a gente retoma, né? São sinais sensíveis, porque o batismo inclui a água, inclui a palavra do ministro. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se alguém está em perigo de morte, uma criança ou adulto que não é batizado, qualquer pessoa, mesmo não sendo católica, pode realizar esse batismo desde que o faça em nome da Igreja Católica. Porque a palavra, preste atenção nisso, a palavra, juntamente com a matéria do sacramento, ela faz acontecer o sacramento. Eu não posso batizar sem água. Eu não posso usar leite no lugar da água. Eu não posso usar garapa de cana no lugar da água. Mas o cipó do brejo. Um cipó do brejo, sim. Que é aquele cipó nos lugares que secam e que você corta o cipó, ele é grosso, corta um pedaço, você coloca, ele derrama água. É uma água meio assim, tem um gosto não muito bom, mas é água. Se, num caso,
extremo, você pode usar a água do cipó do brejo. Geralmente não se usa a água do mar para batizar, porque a água do mar, o mar significa morte. A água do mar é salgada, ela faz mal, né, se você bebe. Então batiza-se com água doce, água potável, a água normal. Porque foi assim que Jesus fez e ensinou. Foi assim que João Batista batizava no Rio Jordão. Você pode batizar pelo mergulho. Aqui na diocese nós temos 2 paróquias com piscinas de batismo. A Paróquia Divino Espírito Santo e a Paróquia Santíssima Trindade em Planaltina, Goiás. O Padre Darcy e o Padre Jesus têm lá nas suas paróquias a pia, a piscina, né? Você pode usar a pia batismal, que é o batismo em que você despeja a água 3 vezes na cabeça da pessoa. Na piscina, você afunda a pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo 3 vezes. E num caso extremo, suponhamos que nós estejamos num avião, 240 pessoas num avião. Aí tem lá 100 pessoas não batizadas e o avião vai cair. O piloto avisa, daqui 20 minutos nós vamos espatifar. Aí muitas pessoas, eu não sou batizado. Alguém pode batizar e você pode jogar água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um batismo extraordinário, numa emergência de morte, um grupo grande que pede o batismo, né? Então são essas formas de batizar. Então o batismo derramando a água na cabeça e o batismo de mergulho, de afundamento. Vale a mesma coisa, né? Os evangélicos batizam nos rios, né, nas lagoas, nas piscinas. O batismo evangélico, conforme as igrejas, nós o aceitamos. O aceitamos porque foi feito na boa intenção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas os evangélicos têm este sacramento, não tem outro, que é um sacramento que, conforme a denominação, a gente não aceita. Aí eu te batizo em nome de Jesus. Não vale, tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou se batiza sem água, ou se a pessoa apenas é afundada uma vez na água, eu te batizo na Santíssima Trindade, afundou, levantou. Essa forma não ficou correta, porque Jesus disse, ide batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu fui batizado em casa, viu, Otávio? Quem batizou, Dona? Meu avô, que depois foi meu padrinho na igreja, porque eu fiquei doente e minha mãe, com medo que eu morresse, então lá no ermo da roça, então meu avô foi lá, rezou, me batizou muito bem, então fui batizado pelas mãos do meu avô. Depois meu avô Geracino, minha avó Dorvina, me levou, eu não sei se meu pai e minha mãe estavam presentes, mas eu creio que sim, lá na Catedral de Uraçu, que estava sendo feita ainda, né? Eu nasci no dia 16 de junho e no dia 16 de setembro eles me batizaram lá. Então o Dom Prado, o bispo velho, que me batizou e ele gostava muito do meu avô. Então eu creio que ele fez o batismo sob condição. Se não foi validamente batizado, agora eu te batizo. Mas quando você tem consciência, é um ministro da comunhão, é um médico, doutora Filó, por exemplo, que batiza muitas crianças, ela é pediatra, em perigo de morte, ela batiza. Esses batismos são válidos. Quando leva na igreja, você apenas complementa o rito, ungindo a criança no peito, o batismo do óleo do catecúmeno, a força, o óleo da crisma na cabeça, para a iluminação do Espírito Santo. Então, a igreja facilita a salvação nossa. Em perigo de morte, nós temos aqui na catedral o senhor Rui, que é ex-padre. Já um senhor idoso, deixou de ser padre lá atrás, o Papa autorizou, é casado, ele que coordena a pastoral do batismo. Um homem muito abençoado. E ontem nós falávamos disso. E eu dizia para ele, o senhor nunca vai deixar de ser padre. Não existe um padre que possa falar dele ex-padre. A gente usa a palavra ex-padre, mas
ele é um padre que não pode ter ofício. Em perigo de morte, ele pode confessar. Qualquer ex-padre, em perigo de morte, ele pode dar absolvição para o pecador. É um cano, que agora não me lembro, do direito canônico, que quando o padre é demitido do estado clerical, ele não é reduzido ao estado laico, porque o padre nunca vai ser leigo, ele é sempre padre, mesmo que vai casar com a licença da igreja, tudo, mas a igreja, pensando no bem das almas, dá essa prerrogativa ao ex-padre de uma pessoa em perigo de morte que quer confessar, o sacerdote, o ex-padre pode fazer a absolvição, que é válida. Sabia disso, Otávio? Disso eu sabia, Dom. Ah, que bom. Então, a igreja facilita muito a nossa salvação. E o batismo, ontem nós realizamos o batismo, um rito bonito, o batismo das crianças. Eu já batizei também as crianças no rito antigo também. O rito antigo, antes do Concílio Vaticano II, ele é um rito que tem mais exorcismos. Ontem eu batizei 2 crianças no rito novo, mas o pai e a mãe de uma outra criança que estava batizando a irmãzinha, o batismo eu fiz no rito antigo. Porque é a mesma coisa, a forma é a mesma, né? E a gente precisa ter presente que o sacramento tem matéria, forma e ministro. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, organizou isso muito bem para nós. Matéria, forma e o ministro. O que é a matéria do batismo? É a água. O que é a forma? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o ministro? Qualquer pessoa. Na liturgia, dentro da liturgia, é o sacerdote, é o diácono, ou pode ter um leigo, pode ter uma religiosa, se tem autorização da Santa Sé, nesses lugares ermos do mundo, do Brasil, onde o padre vai lá uma vez por ano, você pode ter pessoas que façam o batismo. São ministros leigos. Mas de per si, qualquer pessoa pode batizar. Daí uma pessoa para batizar, ela tem que ser batizada? Não. Não precisa. Não, se for um ateu que não é batizado e alguém está morrendo e fala, eu não sou batizado. E ele fala, mas como é que é isso? Você me batiza. Aí a pessoa ensina para ele, você me batiza, rezo, eu vou rezar o Pai Nosso, você me batiza, eu rezo o creio. Então, são as seguranças de salvação que a igreja nos dá. É muito bonito isso, né? Muito importante isso, né? Então, o ministro da Eucaristia, por exemplo, a matéria é o pão e o vinho. O vinho é canônico. A igreja aprova em cada país os vinhos canônicos, que são aqueles vinhos feitos de uva pura, sem adicionamento. É um vinho puro, sem adicionamento. Para aquelas pessoas e padres que têm problema com o mosto do vinho, têm alergia, ou pessoas que foram alcoólatras e que não podem tomar nada que tenha álcool, que venha novamente ao vício, então a igreja autoriza o uso de um vinho sem o mosto, sem aquela parte alcoólica da uva, né? Isso em casos especiais, precisa ter licença da Santa Sé para isso. O bispo pede a licença para um padre celebrar com vinho sem o mosto. Aí tem as empresas que fazem esse vinho próprio para aqueles um padre que é ex-alcoólatra. Ele foi alcoólatra, aliás, não existe ex-alcoólatra, existe a pessoa em sobriedade. Porque se você é alcoólatra, dependente, sempre vai ser dependente, porque a dependência é uma coisa terrível. Então a matéria da Eucaristia é o vinho e o pão, a forma é aquela que a gente escuta, tomou o pão, deu graça, isso é meu corpo, do vinho, isso é meu sangue, aquela parte é a forma. Forma é a palavra que, direcionada ao elemento, faz o sacramento, dizia Santo Ambrósio. Isso é muito importante. Os padres que estão aqui conosco,
ele sabe isso muito bem de cor e salteado, né? A crisma a matéria é a oração e o óleo. Você faz a oração de imposição das mãos e unge. Isso é a matéria, né? E o ministro é o bispo, ou um sacerdote por ele delegado. Diácono não pode crismar, nem leigo, né? Quanto ao sacramento do matrimônio, é interessante, Otávio. Qual que é a forma? Eu te recebo. Eu te recebo, prometo, aquela promessa, aquela é a forma, né? O ministro pergunta, é de livre e espontânea vontade? Sim. Deseja viver até a morte? Sim. E aí faz a promessa, essa é a forma. Quem é o ministro? É qualquer pessoa que possa assistir ao casamento, dona? Não, o ministro do casamento é o noivo e a noiva. O padre, o bispo, o ministro do casamento, ele é apenas uma testemunha qualificada da igreja. Mas quem celebra o casamento são os dois. E a matéria, dona? A matéria é o consentimento. Você quer? Quero. Por toda a vida? Por toda a vida. Essa é a matéria, o consentimento. É muito bonito os sacramentos, né? É uma riqueza extraordinária. O casamento civil, ele é importante civilmente falando, mas ele não é sacramento. Como grande parte das denominações protestantes, usa o casamento civil e basta, né? Mas a Bíblia diz, o que Deus uniu, o homem não separa, né? Então, no casamento, há uma testemunha qualificada. Aí vamos imaginar um lugar ermo que o padre vai uma vez por ano, a cada 6 meses. Alguém quer se casar. 2 jovens lá querem se casar, ou um casal quer se casar porque está em perigo de morte. Não tem padre, não tem diácono, não tem ministro indicado pela igreja. Eles podem casar-se com a presença dos pais ou de alguém ali que reza, eles podem fazer o consentimento diante da igreja, o pessoal abre uma ata e depois comunica à igreja, né? Se são batizados, porque para casar tem que ser batizado e tem que estar livre. Você não pode ter um vínculo precedente. Aí você tem a pessoa, 2 jovens, casaram lá na Assembleia de Deus, nasceram, cresceram e casaram lá. Depois de 21 anos se separa. O moço deixa a igreja Assembleia de Deus e vem para a igreja católica. Aí ele acha uma menina muito boa na igreja, ele é uma pessoa maravilhosa, ele canta na igreja e querem se casar. Pode casar? Não. Não pode porque o direito canônico diz, não há casamento entre 2 batizados que não seja sacramento. Então, como nós admitimos o batismo da Assembleia de Deus, os 2 eram de lá, então tem que declarar nulo o casamento. A Igreja Católica pode mover um processo de declarar nulo um casamento na Assembleia de Deus. Pode fazer isso. O cara pediu, a gente pode fazer, né? Mesmo que a outra parte não queira, mas ele é juntando as testemunhas. Agora, o rapaz é católico, namora a menina evangélica. Os pais não aceitam que eles casem na igreja, porque pode casar na igreja um católico com um evangélico, um católico com um pagão, um católico com um ateu, pode casar. A igreja não tutela o amor. Mas aquele casamento na Assembleia de Deus não valeu, porque todo católico está obrigado ao rito católico. Por isso que um católico que casa noutra igreja com outra pessoa não vale. Para nós não é sacramento. Porque ele é batizado, ela também é batizada validamente. Crente batizada validamente, católico batizado validamente. Não pode casar porque ele está obrigado ao rito católico. Então aí o bispo pode dispensar uma porção de coisa para você celebrar esse casamento de forma católica. Pode às vezes ter a presença até do pastor, que pode até fazer uma leitura, alguma coisa, dar uma palavra ali. Então não é um casamento ecumênico, mas
É um casamento católico com todos os processos feitos para isso. Agora, veja, aí você me pergunta, mas então se não são os dois batizados validamente, não há sacramento. Como que a igreja permite que um católico casa com um não batizado? Aí, gente, não é sacramento. É um casamento. A igreja o bispo dá uma dispensa para o casamento de disparidade de culto, porque a pessoa é católica, o outro não é nem batizado. Então, aí você tem um casamento com privilégio petrino, dado pelo Papa, por São Pedro, que no início da igreja teve esse problema de como casavam os católicos com os que não eram batizados, que não queriam batizar. Então você tem um casamento natural, com a autorização da igreja para aquela parte que fez o compromisso com aquela parte não batizada possa comungar. Mas aí a mulher católica casou com um homem ateu não batizado. O casamento foi feito, não é sacramento, a mulher católica pode comungar. Mas ela consegue converter o marido para a igreja. Converteu e ele fez a preparação para o batizado, a crisma e a primeira comunhão. Aí ele fez. Eles precisam casar de novo na igreja? Não. Não precisa, porque a partir do momento que ele batizou, o casamento virou sacramento. Aquele rito vira sacramento. Então são coisas muito bonitas que nós temos na igreja, maravilhosas, né? Que a gente nunca pode esquecer. Aí você tem a confissão. Qual que é a matéria da confissão? É o pecado, né? Os pecados confessados piedosamente, arrependidamente. Aí tá feita a confissão. E o ministro, que não pode ser diácono, tem que ser o padre ou o bispo para atender confissão validamente, né? O sacramento da unção dos enfermos é aquela oração por esta unção, pela sua pieça misericórdia, você unge a cabeça do doente e as mãos do doente. No rito antigo você ungia também os pés, né? Unge ali com aquela oração, essa é a matéria. E o ministro é o sacerdote ou o bispo, né? Não pode ser outro. Tem que ser o sacerdote. E a unção dos enfermos é uma pessoa católica. A pessoa está inconsciente. Há um perdão dos pecados. E mais do que isso, a igreja permite que o sacerdote faça uma oração de indulgência plenária. Fulano está inconsciente, não tem condição de confessar, mas a gente supunha que ele ia confessar, se estivesse bom, porque sempre comungava na igreja. Pela faculdade que me concede a Santa Sé Apostólica, eu te concedo a indulgência plenária de todas as culpas dos seus pecados. Porque a unção dos enfermos apagou os pecados, mas as culpas não, a culpa você paga no purgatório. E agora nós terminamos o ano santo ontem, quantas pessoas receberam a indulgência? Pessoas físicas e pessoas também já mortas, né? Você cancela as culpas daqueles pecados que você teria que pagar na eternidade. Acho que eu falei de todos. Sim, não falou de todos os 7. Os 7 sacramentos, matéria e forma, né? Sem dúvida, essa disposição não é a única possível, mas ela permite a disposição dos sacramentos da iniciação, os sacramentos de cura e os sacramentos de serviço. Os sacramentos da iniciação, batismo, crisma e eucaristia. Os sacramentos de cura, a confissão e a unção dos enfermos. E o sacramento de serviço, o matrimônio e a ordem. Porque você está preparando para casar, né, Otávio? Então, você vai casar, você vai assumir sua esposa, mas você vai ser um servidor dela e dos filhos que vier. E ela também é uma servidora sua e dos filhos, né? O matrimônio é um sacramento de serviço, porque o lar exige do pai e da mãe essa trabalheira toda, né, ali com a família, a luta, é um serviço. É uma coisa muito bonita, né? E o sacramento da ordem é o sacramento do diácono, que pode ser casado ou transitórios para o presbitério, para o presbiterato, o sacerdote e o bispo. Nós vivemos para quê? Para servir a igreja.
no serviço, né? Então, eu vou parar por aqui, porque na segunda-feira que vem nós já vamos falar diretamente dos sacramentos da iniciação cristã, e eu vou dar também as dicas de como fazer o trabalho de catequese, de iniciação cristã à vida cristã, né? Iniciação à vida cristã, o IVC, e a gente vai ter muita coisa a conversar daqui até o fim. Eu não tenho como responder as perguntas de vocês, porque eu tive que fazer a gravação desse programa assim, de improviso. Inclusive, estou aqui no estúdio, mas todo o material do nosso estúdio não está funcionando. Então, o Otávio fez uma gambiarra aqui para a gente fazer no celular, né? Eu espero que funcione. Vai funcionar, Dona. Se Deus quiser. E agora eu te convido à oração das completas e já desejo a todos um abençoado ano novo 2026, que não vai ser muito fácil. O ano nosso não vai ter tanta facilidade, mas a gente vai enfrentar, porque nós somos cristãos e o cristão é teimoso. O cristão não teme nada nesse mundo. A gente só teme o quê? O pecado. Nem o diabo a gente teme, porque ele tá vencido. Porém, não se dá por derrotado. O diabo nunca vai se dar por derrotado. Então, nesta oração, eu estou gravando esse programa antes de sair aqui para uma diligência. Eu quero orar muito especialmente pelos doentes e pelos que sofrem. Hoje nós lembramos São Tomás Becker, bispo e mártir, né? Hoje, 29 de dezembro. Vamos lá para a oração das completas. Vamos colocar na presença de Deus. Obrigado, Senhor, por esses irmãos e irmãs que nos acompanham neste momento e que nós possamos ser alcançados pela Tua graça. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Aleluia. Peçamos a Deus o perdão dos pecados para bem celebrar os santos louvores. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Hino todos juntos, agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, no sono possam eles vos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite a pavorosa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces, ouvi-nos por Jesus nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco e o Espírito de amor. O Salmo 4, ação de graças. Nós estamos na 8ª do Natal. Ó Senhor, tende piedade e escutai minha oração. Nós faremos intercalados. Quando eu chamo, respondei-me, ó Deus, minha justiça. Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-me por piedade e escutai minha oração. Filhos dos homens, até quando fechareis o coração? Porque amais a ilusão e procurais a falsidade. Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Se ficardes revoltados, não pequeis, pois por vossa ira meditai nos vossos leitos e calai o coração. Sacrificai o que é justo e ao Senhor oferecei-o. Confiai sempre no Senhor, Ele é a única esperança. Muitos há que se perguntam, quem nos dá a felicidade? Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Vós me destes, ó Senhor, mais alegria ao coração do que aos outros na fartura do seu trigo e vinho novo. Eu tranquilo vou deitar-me e na paz logo adormeço, pois só vós, ó Senhor Deus, dais segurança à minha vida.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, tende piedade e escutai minha oração. Hoje, por ser oitava, são 2 salmos. Salmo 133, oração da noite no templo. Juntos, antífona. Bendizei ao Senhor Deus durante a noite. Vinde agora, bendizei ao Senhor Deus, vós todos os servidores do Senhor, que celebrais a liturgia no seu templo, nos átrios da casa do Senhor. Levantai as vossas mãos ao santuário, bendizei ao Senhor Deus a noite inteira. Que o Senhor te abençoe de Sião, o Senhor que fez o céu e fez a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendizei o Senhor Deus durante a noite. Leitura breve, Deuteronômio. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E trarás gravadas em teu coração todas essas palavras que hoje te ordeno. Tu as repetirás com insistência aos teus filhos e delas falarás quando estiveres sentado em tua casa ou andando pelos caminhos, quando te deitares ou te levantares. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Cântico de Simeão, antífona, e nós vamos rezar todos juntos. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora o vosso servo ir em paz, conforme prometestes ao Senhor. Pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios, e para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Oremos. Visitai, Senhor, esta casa. A nossa casa aqui é de cada um de vocês. E afastai as ciladas do inimigo. Nelas habitem vossos santos anjos para nos guardar na paz e a vossa bênção fique sempre conosco. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no final da vida uma morte santa. Amém. Vamos saudar Nossa Senhora para terminar. Ó Mãe do Redentor, do céu a porta, ao povo que caiu socorre exorta, pois busca levantar-se virgem pura, nascendo Criador da criatura. Tem piedade de nós e ouve suave o anjo te saudando com seu ave. Obrigado a você, sacerdote, diácono, religioso consagrado, leigos e leigas, povo de Deus presente nessa nossa live. Deus os abençoe ricamente com esse tempo do Natal. Bom ano novo e até segunda-feira, se Deus quiser.